Fala pessoal ligado no canal Thiago Parigiani, estejam todos a postos com os seus cintos afivelados, porque hoje vem bomba de novo. Nós vamos reagir a um vídeo que vocês aí do outro lado mandaram aqui pra gente em relação a um crime polêmico, um assassinato, uma simples morte natural. O que é que aconteceu no dia em que Clodovil Hernandes faleceu depois de ter sido eleito por voto popular e ter integrado ali o Congresso Nacional por um curto período, né? Não escondo de ninguém, votei sim em Clodovil, era um outsider, não era um insider, não estava dentro da política e não era nenhum palhaço, tinha critérios, era um cara politizado, era um sujeito crítico, né? E quando entrou lá continuou sendo combativo e de repente, do nada, né, Aura Blue, Clodovil Hernandes passou dessa para uma melhor. Isso deixou pontas abertas e muito obrigado a você que está colaborando com o nosso conteúdo, trazendo as pautas, trazendo os temas nos quais você quer que eu analise, que eu avalie, que eu dê a minha opinião jornalística, sem especular, sem fumaça, sem... Tô vendo canais aí usando vozes do além agora, eu nunca vi, né, o espírito de pessoas dando entrevista ao vivo, e a pessoa pergunta e vem um chat, aí ele legenda assim, ele falou isso. Então, isso é loucura, calma, né, vamos centrar as nossas atenções em conteúdos relevantes, como esse que eu trago aqui do Brasil Paralelo. Eles fizeram uma investigação completa em relação à morte do Clodovil. Recomendo para vocês o trabalho do Brasil Paralelo e vamos reagir ao vídeo que traz todas as informações e depoimentos, inclusive de quem era o homem que frequentou a casa do Clodovil dias ou horas antes dele vir a óbito. O que é que tem por trás disso? Será mais um crime político? A gente trouxe aqui o caso do Ulisses Guimarães, estamos aí em cima do caso Adélio Bispo, né? Temos o Teori Zavascki também, que foi quem faleceu para a entrada de Alexander de Moraes no poder, e agora a gente traz aí Clodovil Hernandes. Você vai participando, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, né? Ative aí o sininho das notificações, se inscreva aqui porque é muito importante e valide com o seu gostei, caso você esteja gostando desse conteúdo que a gente está trazendo. Vamos ao vídeo, a gente vem reagindo na sequência. Conversando com amigos e colegas aqui da empresa, percebi que ninguém faz esse caso, o caso que a gente vai investigar hoje. Sabe qual é que é? Sim, tá escrito aqui, ó. Investigação paralela à morte de Clodovil Hernandes. Sim, é esse caso mesmo. Mas sabe alguma coisa sobre esse caso? Sabe algum detalhe da morte que envolveu? Não, da morte dele não. Eu sei quem era o Clodovil e sei que era estilista, caramba, depois ele virou deputado. Exatamente. E aí depois ele morreu, mas até onde eu sei ele morreu em casa, algo do tipo. Exatamente, tem muita gente que não sabia, né? E eu ouvi comentários aí solicitando esse caso, então eu decidi investigar e ir atrás. Teve gente que foi... Teve. Os 4? Sim. Não, mas teve gente pedindo sim. Então vamos aí investigar a misteriosa morte de Clodovil Hernandes. A gente pediu o caso e muita gente não conhecia. Isso. Não, muita gente pediu, mas vocês aqui não conheciam. Muita gente ou seja, não conhece, mas muita gente pediu. né, mas o público... Ou seja, não, é que quem não conhecia eram vocês, o público conhecia. Isso prova! Não. Isso prova o quê? Não, olha só. Vocês da empresa não conheciam, mas o público Vocês da conhecia. imprensa. A imprensa podre, É. como dizia o Enéas. Vamos lá, quer que eu grave então? Não deixe de se inscrever. Essa parte aqui. Tem que botar. Tá, mas entenderam o argumento? Vocês não conheciam, mas o público conhecia e pediu, então eu fiz... Em resumo, o pessoal da empresa é tudo burro. E o pessoal de casa pede os melhores casos. Não é todo mundo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dê o like nesse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo. Lembrando que é com a sua assinatura que conseguimos investigar os casos solicitados por vocês. Quero conversar com você para ele não arrependimento lá. Sou de uma missão política. Essa falta de gente muito grande. O Flechão não vai poder garantir o meu filho.
Vamos começar essa história aqui então, pessoal. Ainda criança, Clodovil despertou... Ainda criança, Clodovil despertou seu interesse pela moda. Na loja de tecidos do pai, dava dicas e sugestões para sua mãe, tias e primas, e logo começou a se maravilhar com as possibilidades que enxergava. No último ano da escola, percebendo o grande interesse que Clodovil tinha por roupas, uma colega perguntou se ele desenhava vestidos. O jovem nunca havia pensado na possibilidade e nem sabia que desenhar vestidos era uma profissão. Em seu caderno de aula, começou então a desenhar modelos, criando 11 vestidos diferentes. Dos 11 desenhos, Clodovil vendeu 6 para uma loja de vestidos no centro de São Paulo. São Paulo é uma cidade de um charme incrível. Eu diria até que é uma cidade mágica, envolvente, tentadora, perigosa, como todas as cidades grandes são. Mas São Paulo tem qualquer coisa de província, ainda um resto, um ranço de café, que faz com que São Paulo seja diferente de todas as cidades grandes que eu conheço. Eu conheço bem Nova York e acho que São Paulo é muito mais fascinante que Nova York. Porque essa coisa puritana, rançosa, velha, de província, faz com que isso seja realmente o fundo mágico desse espetáculo todo que é essa cidade. Nesse negócio, ganhou mais dinheiro do que recebia de mesada de seu pai. O jovem logo ganharia o apelido na escola de Jacques Fath. Não sei como se pronuncia isso. Também não sei. E não vai ser a primeira coisa que eu não vou saber pronunciar. Não. Eu conheço só o Jacques Villeneuve. Quem é Jacques Villeneuve? Da Fórmula 1, pô. Ah, sim. É. Campeão em 96. Boa. Percebendo que sua vocação havia sido descoberta, Clodovil larga os estudos e abre o seu próprio ateliê. Nos anos 60, ganha alguns prêmios importantes da moda brasileira e se destaca no gosto das celebridades, artistas e das famílias da elite da época. Cara, eu li isso aqui em uns lugares aqui, né? O talento de Clodovil para a moda foi reconhecido por mulheres de variadas origens sociais. Desde artistas como Elis Regina, eu sei quem é Elis Regina, Também. e Cacilda Becker, não sei quem é Cacilda Becker. Não conheço. Diretora. Como é que é? Gato. Atriz Ô, chata. louco, porra, Boris é... Chato. Não, a equipe é... E a empresária Hebe Alves, antiga proprietária das lojas Mapping. O Mapping. É Mapping ou Mapping? Mapping, cara, eles são muito E jovens. essa Vai Né? participar aí, Boris. Senta aí. Não viram Mapping, pô? Já que tu conhece o caso todo aí. E também as famílias Diniz, do Abílio Diniz. Conheço. Do primeiro episódio. Sim. E a família Matarazzo, para quais as linhas, desculpa meu francês aqui, prêt-à-porter era muito apreciada. Será que tá certo assim? Eu já ia ler assim, ó, prete a porta. Vamos botar no Google pra ver como é que se diz. Prêt-à-porter. Cacilda Becker. Preto. Uma criança que nasce chamada Cacilda já arranca nos 40 anos, né? Ah, vem cá, Cacilda. Aí vem a criança de 4 anos, assim, tu olha. Cacilda. Velha, já é velha. Prêt-à-porter. Eu fiz certo, vai. Foi certíssimo. Prêt-à-porter. A moda brasileira ainda engatinhava quando Clodovil fazia seu nome na alta costura. Antes dos 30 anos de idade, tornou-se um estilista conhecido no país e logo passou a trabalhar também no rádio e na televisão, onde teve uma longa carreira de mais de 45 anos, chegando a ser funcionário de quase todas as emissoras do país. Era um showman. Ainda nos anos 60, devido ao seu crescente sucesso, começou a trabalhar na rádio Jovem Pan, onde dava conselhos de moda e atraía milhares de ouvintes por seus comentários, por vezes controversos e ríspidos. No ano de 1968, o estilista teria criticado ao vivo as roupas de Yolanda da Costa e Silva, esposa do então presidente Arthur da Costa e Silva, e por isso foi demitido da rádio. Clodovil desmentiu a história, dizendo que não havia criticado a roupa em si, mas sim a atitude da primeira-dama. Eu não critiquei a roupa dela, não. Eu critiquei a atitude dela. Ela recebendo a Indira Gandhi, ela parecia uma espanhola enlouquecida, com um vestido de veludo azul marinho, com sutiã azul marinho. Era uma espanhola louca. Digo, é pior do que uma brasileira enlouquecida. Pelo menos ela estava de candomblé, né? Muito bom, eu não critiquei a roupa dela. Sim, Não. Calma. Atitude. A atitude da primeira dama. Daí ele segue a falar da roupa dela. Vestido azul marinho, né? Um sutiã azul marinho. Parecia uma espanhola louca. Sim.
Essa seria a primeira de muitas polêmicas que marcaram a carreira e a personalidade forte de Clodovil. Em 1980, já consagrado como costureiro da elite brasileira, Clodovil foi convidado pela Rede Globo para Olha quem ficava participar do da lado dele equipe no de programa. apresentadores do TV Mulher, seu primeiro programa de televisão, tendo como colegas Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, E, Ala Zeman, e, Zênia Pia e... e Marta Suplicy. Marta Suplicy. No TV Mulher, Clodovil costumava ler cartas de mulheres que queriam dicas e sugestões de vestuário e desenhava ao vivo os modelos desses vestidos de festas até roupas adequadas para o trabalho. Sensacional, meu. Devia ser muito bom esse programa dele. Para mulher devia ser. Não, sim, TV mulher, né? Nossa, bem machista essa tua frase. Só que, cara, o Clodovil aí, seguindo a personalidade forte dele, ele acabou sendo demitido de muitas emissoras Não nos parava anos em lugar 80 nenhum. e 90. Então, por exemplo, da Globo, que é essa última que a gente citou, ele foi demitido porque ele discutiu ao vivo com a Maria Porra, o que é? Gabriela. E no mesmo ano ele entrou para a Rede Manchete e foi demitido aí pelo próprio presidente da companhia, porque ele falou que a Assembleia Constituinte, que estava fazendo a Constituição, né, de 88, falou que era a Assembleia Prostituinte. Ele passou por quase todas as TV e foi demitido por quase todas. Sim. Tudo por briga, Tudo discussão. porque ele não aceitava pra ninguém. Ele falava que eu não me vendo pro sistema, eu sou quem eu sou e tal. Um cara forte mesmo. Um cara forte. E acho que não era a TV que, vamos dizer assim, trazia o dinheiro pra ele, né? Acho que o cara já era conhecido como estilista e tal, Sim. de ver. Sim, sim. E talvez isso até pra ele fosse positivo no sentido das pessoas procurarem ele mais ainda. E Autenticidade. é justamente nessa questão da grana que a gente vai entrar agora. Quando eu falei naquela época na televisão que eu disse assim, mas escuta aqui, isso é uma constituinte ou uma prostituinte? O Ulisses Guimarães ligou para a Manchete e disse assim, tira este viado, filho de uma puta, no ar hoje. Assim, foi isso. Tiraram? Claro. O dinheiro ganho como apresentador de TV e como estilista renderam a Clodovil uma vida extravagante com viagens, festas e luxos. Ao mesmo tempo que ganhava dinheiro rápido, também perdia rápido. Diversos processos judiciais, maus investimentos e os gastos excessivos não permitiam que o dinheiro ficasse muito tempo em sua conta. Não ia ser processado, né? O cara xingava todo mundo na própria TV, Fala assim, um gerava pouquinho pra prova mim contra aí. ele. O Clodovil sempre foi um cara extremamente sozinho. A gente conversa com pessoas que conheciam o Clodovil nos bastidores e ele era um cara extremamente sozinho. Tanto que no pós-morte dele, a questão de herança, não teve filhos, não tinha herdeiro, tinha só empregados próximos dele. E isso é muito perigoso, né? E eu não gostaria de ser um cara sem família na minha velhice, né? Será que as pessoas que estão ao seu lado têm mais amor por você do que interesse? Ainda mais ele, que era um cara que tinha posse. O sucesso dele de estilista e de apresentador de TV rendeu para ele muito dinheiro. Tanto que ele tem mansões até hoje aí no litoral paulista aqui, né, que está se deteriorando ali e tal, mas não teve herdeiro, né, não teve, e talvez por ser sozinho, essas decisões financeiras que levavam ele cada vez mais para áreas ruins, né? A pessoa que não tem família, ela não tem um norte para o dinheiro. Não... Por que eu vou investir numa viagem se eu vou sozinho, né? Eu tive a graça de fazer uma viagem agora e só fiz essa viagem porque eu estava com meu filho e com a minha esposa, sozinho eu jamais faria, né? Então é uma vida meio vazia, né? Por mais que o dinheiro possa preencher alguma coisa, você tem que ter a sua família. E esse foi um erro, na minha opinião, do Clodovil, muito solitário, né? Muito solitário mesmo, de verdade. No pau. Aí, cara, esses processos aí que ele levou e o dinheiro que ele gastava acabaram deixando ele numa situação ruim no final dos anos 90, né? Sim. Aí tem uma história que eu li que o Faustão, que era amigo dele pessoal, Sim. deu pra ele uma vez um buquê de flores feitos de notas de dinheiro, com um grampo de ouro em cima. E tinha 40 mil reais. Nas flores, assim. Esse buquê, O botão assim. das flores era grana. Exato. Falou pra ele, né? Não é dinheiro, é um presente de um amigo. Massa. Então, Cara, falou sabe do- que tem várias histórias do Faustão, né? Diz que uma vez também ele comprou casa já para funcionários lá do programa Ah? e tal. É. Não sabia? Eu não sei se isso é verdade, né? Mas tipo, esse boato que rola é de que ele já fez Sim. isso daí mesmo. Faustão não foi o homem mais bem pago da Globo por
muito tempo. Ah, eu acho que pode ter sido mesmo. Casa em Mônaco, É. toda aquela história. Inclusive nos últimos, agora antes dele sair da Globo, ele morava nos Estados Unidos e vinha pra cá gravar, né? Ele saiu da Globo, né? Vai estar na Band a partir do ano que vem, parece. Na virada do milênio, Clodovil estava desempregado, mas logo voltou à televisão, onde retomou suas polêmicas e discussões com colegas de trabalho. Foi demitido da Rede TV em 2004, após provocações ao vivo feitas contra Luciana Gimenez. Aí, cara, continuando essa vida dele na TV, ele acabou ofendendo a pessoa da então prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Que já foi colega dele de programa lá. Exatamente. Que resultou num processo judicial por calúnia e difamação. Ele criticou o presidente da Band também, o Johnny Saad, que fez o seu programa deixasse de ser ao vivo por uma decisão do próprio diretor da emissora, né? Então, cara, ele Era uma bomba relógio, Clodovil. perdia muito, né? Xingando Na as frente das pessoas e tal. câmeras já metia o louco todo. Tinha esse... Se tivesse vivo, ia xingar nos programas. Ele foi adotado quando criança por um casal de espanhóis, né? Sim. Então, eu acredito que ele tem esse sangue espanhol, assim, Sangue né? quente. Desde sempre. A personalidade forte e as convicções políticas do estilista o levaram a se aventurar na política brasileira. Devido à sua exposição na TV e status de celebridade, Clodovil foi o terceiro deputado federal mais votado naquela eleição, chegando a quase 500 mil de votos nas eleições de 2006, e tornou-se, então, o primeiro homossexual assumido a ser eleito deputado federal. Ele foi a terceira maior votação do Brasil, né? Porque São Paulo, obviamente, é o maior colégio eleitoral. Sim. Então, foi o Covas, se eu não me engano, o Russomano, o segundo, e o Clodovil foi o terceiro deputado federal mais votado do Brasil. Cara, Entende? É bastante voto. porque vamos lá, né? De tudo que a gente já trouxe até aqui, ele sempre se envolveu em polêmica, ou, que nem eu falei ali, alfinetando o vestido de celebridade. Nunca foi um cara mais voltado, tipo, que nem o próprio Russomano, que teve programa que ele ia lá, defendia, Procon. Então ele ser eleito como terceiro mais é bem significante. Sim. Eu acho que ele passava uma confiança para as pessoas, assim, Sim. né? Mas não só isso, cara. A campanha dele, ele trouxe frases muito icônicas, assim, que as pessoas, têm certeza que causava muita ressonância com as pessoas na época, assim, né? Pisa no meu pé pra ver. Meu amorzinho, Brasília nunca mais será a mesma, porque eu não vou prometer nada. Eu vou denunciar aquilo que passar pela minha frente. É preciso acabar de uma vez com essa passividade. Essa figura bem educada que verbaliza direito, vocês não pensem que eu sou passivo, não. Pisa no meu pé para você ver o que acontece. Eu não tenho talento nenhum para prometer nada, mas tenho talento para denunciar. Meu nome, você sabe, é Clodovil. O que você não sabe é o que eu pretendo com essa minha candidatura a deputado federal. Brasília nunca mais será a mesma, vocês verão. E eu queria, e eu prometo, sempre as mesmas palavras. Que coisa velha, né? Que coisa antiga essa política brasileira, não é, menino? Agora me aguardem, porque vai mudar tudo. Pai, 3611 é o meu número e você sabe disso. Agora, por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro. Para mim aí. Ele era um homem à frente do tempo dele. O Clodovil, ele era um homem à frente do tempo dele, né? Homossexual, homoafetivo, assumido. E mesmo assim tinha empatia de muitos heterossexuais também. Não sei como está chamando hoje essa questão. Era um cara muito carismático. E justamente esse lado ácido dele, esse lado posicionado dele, esse lado independente, que eu também faço questão de ter aqui no meu canal, esse papo reto com vocês aqui, né, sem viés, sem puxar saco de chefe. Nosso canal não tem chefe, né? O chefe, você que é o chefe aqui no canal, mas ele trabalhava em casas patrocinadas, que mexiam às vezes com questões políticas e pagava essa conta sem problema algum, e foi justamente isso que elegeu o Clodovil. Ele prometer que ia fazer coisas diferentes do que eram feitas em Brasília. Brasília nunca mais será a mesma. Eu lembro muito bem do slogan, eu tinha 26 anos de idade nessa campanha, e foi em 2006, né? E ele foi o terceiro mais votado, inclusive com o meu voto, né? Teve o meu voto, e realmente ele, quando entrou, não refugou. Ele continuou sendo o mesmo Clodovil, diferentemente de alguns políticos, apresentadores de TV que eram críticos da política brasileira e hoje viraram políticos profissionais, estão ali com o rabinho no meio das pernas, né? Posso citar uma meia dúzia aqui, mas não vou falar nome de ninguém, porque não estou a fim de caçar problema, mas vocês sabem. Tinha muito apresentador, principalmente um aí de programa esportivo, que era, nossa, tudo errado, e quando chegou lá virou
um político profissional. Pode seguir aí, eles acharam graça. São jovens, né? Não conhecem muito o Clodovil ali presencialmente, de ver no dia a dia, né? Eu comecei a acompanhar mais o Clodovil quando ele estava na Rede TV mesmo, e era muito engraçado. O programa e as críticas que ele fazia eram muito bem colocadas e muito bem cabíveis. Podia desagradar político, mas agradavam muito a audiência dele. 24 já era, agora é um atrás do outro. Sensacional. O que, esse PTC, o que é isso aí? Partido Trabalhista Cristão. No dia da posse do seu mandato na Câmara dos Deputados, foi vestido de forma clássica. Terno creme, sapato marrom, chapéu e bengala. É uma coisa retrô, uma coisa praticamente do passado. Mas só porque eu queria que as pessoas vissem e entendessem que eu tenho muita saudade do Brasil como ele foi. Eu vou disseminar uma coisa aqui, além de elegância e das atitudes. A ideia de que a gente se transforma no que a gente quiser, afirmou na época. No seu único mandato como deputado, apresentou 55 propostas que iam desde temas ligados à infraestrutura, como o funcionamento de portos, até o controle de produtos para crianças. Mais notadamente, apresentou uma emenda constitucional que pretendia reduzir o número de deputados de 513 aí você mexe no vespeiro, né, amigo? Para 250. Tá aí uma proposta que todo mundo apoia, eu acho. Infelizmente não foi aprovada. Por que será? Só que não apoia é os próprios ratos que vivem lá. Meu, o cara apresentar 55 propostas, puta. É bastante. Tá, eu li algumas das propostas, tá? Algumas são, política brasileira. Tudo assim, bem que tem a coisa besta, mas tipo assim, de um cara que veio de estilista na TV, deputado, ele cara que prestar, tinha... tipo assim, tinha vontade de, por mais, né? Proatividade de fazer. Mas essa de reduzir essa os aqui é uma baita, aqui... exatamente, é uma baita. Outro projeto notável do parlamentar pretendia regulamentar a união civil entre homossexuais. A proposta visava criar a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo constituir união homoafetiva, por meio de contrato em que dispunham sobre suas relações patrimoniais. A justificativa do projeto tinha apenas um parágrafo. Seguindo uma tendência mundial de tolerância em relação às diferenças, procura-se com esse projeto atender à reivindicação dos grupos homossexuais com vistas a integrá-los no ordenamento jurídico e caminhar para a eliminação de preconceitos em razão da orientação sexual. Mesmo com a sua homossexualidade assumida, Clodovil sempre se mostrou contra as pautas do movimento LGBT. Falou publicamente contra a parada gay, associando o evento à prostituição e ao consumo de drogas. Mesmo querendo regulamentar a união civil entre pessoas do mesmo sexo, se dizia contra o casamento gay. O que é realmente certo diante do poder superior, que a gente chama de Deus, é o homem e a mulher, porque eles geram uma outra alma que vem ao mundo. Cara, entre as visões políticas aí do Clodovil, entre as que eu citei aqui, nós temos que ele era contra as cotas raciais, ele era a favor das privatizações, contra a pena de morte, contra o aborto, contra a intervenção militar, contra a liberação de substâncias psicoativas e a favor da redução da maioridade penal. Eu concordo com todas essas opiniões. Fascista. Dele. Todas. Dois fascistas, tu e ele. Ele não tem razão aqui. Porra. Toda. Contra o aborto, tá, isso é o mínimo, né, digamos. Intervenção militar, obviamente, também sou contra. Contra a pena de morte. Essa aí é que tá. Eu até... No Brasil, eu sou a favor. Se trata, ia falar agora. Vamos, aspas, se tratando de ser no Brasil, meio ruim, né? Os negros botar a culpa, né? É culpado sim. Imagina, meu, determinado partido que a gente já investigou, mandando prender os negros só pra meter uma pena de morte. Isso aí. Tem esse perigo também. Né? Mas aí, o que mais? A favor das privatizações. Tá, depende pra quem, né? Sempre com o pé atrás nas privatizações. Mas contra raciais também, né? Tá. Totalmente certo. Cara, eu concordo com todas. Eu não tenho nenhum tipo de remorso, não carrego nas costas nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, coisas mal resolvidas com a minha mãe, que foi a minha grande perda e tal. Portanto, faça a mesma coisa, viva bem com as pessoas que estão por perto de você hoje, para que um dia, quando elas forem, e elas irão, porque todos nós iremos, não existe, é bobagem fugir desse assunto. Essa coisa boba, como antigamente as pessoas... Aquela doença maligna não falavam câncer, não é a palavra que traz câncer. Câncer é câncer. Agora, a morte é a mesma coisa. A morte, aliás, é o grande encerramento de uma vida. Se você viver bem,
com certeza você terá um grande aplauso, será recebido de braços abertos por Deus. No dia 17 de março de 2009, após uma batalha contra o câncer e problemas de pressão cardíaca, Clodovil foi encontrado morto em seu quarto em Brasília. A causa da morte foi registrada como acidente vascular cerebral. O velório ocorreu no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o sepultamento teve lugar no dia seguinte à morte no cemitério do Morumbi, na capital paulista. Agora que começa. Clodovil Hernandes foi diagnosticado em 2005 com um tumor maligno na próstata. Ele retirou o tumor em uma cirurgia e não precisou fazer tratamentos complementares. Em junho de 2007, Clodovil havia sofrido seu primeiro AVC. Ele estava em Brasília quando sentiu uma dormência no lado direito do corpo e dificuldade em mexer as mãos. Voltou para São Paulo, onde ficou internado no Hospital Sírio-Libanês. O derrame foi uma decorrência, de acordo com os médicos, de um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Em agosto de 2008, passou por mais uma cirurgia em decorrência das deficiências na próstata. Após a cirurgia, durante a recuperação, o estilista e deputado sofreu uma embolia pulmonar. Em 2009, o segundo AVC teria ocorrido, mas dessa vez seria fatal. Um dos biógrafos de Clodovil afirma em entrevista que o deputado estava sofrendo pressões e sendo ameaçado devido às suas posições políticas. Pessoas próximas ligadas a Clodovil dizem que ele havia descoberto 4 dias antes de morrer que seus funcionários estavam desviando dinheiro de seu gabinete. O fato teria deixado o parlamentar muito abalado e que o fato pode ter contribuído para o aumento da pressão arterial e, em consequência, ter causado o AVC. Cara, ele tinha diversos problemas de saúde aí, né? Pô, ele passou por vários perrengues aqui, né? Contendo, inclusive, um AVC anterior, um AVC que teoricamente causou a morte dele. Então, realmente tinha um estado aí que ensejava já um segundo AVC de repente. Sim. E somado a isso, temos aqui então essa descoberta que ele fez 4 dias antes de morrer, que ele descobriu que os funcionários dele estavam desviando dinheiro do gabinete dele para eles E mesmos. sendo ele esse cara que ele se mostrou, né, nas campanhas e tal, correto e tudo mais, isso aí realmente pode abalar ele. Sim, né? e ele disse... Ainda mais sendo dentro do gabinete dele. Ele... Exato. Né? Ele revelou para pessoas próximas que ele pretendia demitir todo mundo e denunciar esses esquemas aí, porque ele não estava Entendeu? envolvido. Ele não estava... Sim, ele ficou sabendo... Estavam roubando ele. Sim. Pausa para mim. Então, junte-se aos projetos de lei de redução de contingente político. Junte-se à questão de que ele era um cara extremamente emotivo. Já teve relatos da atriz que trabalhou com ele naquele A Casa é Sua, que a pressão dele oscilava muito quando ele ficava nervoso, porque ele ficava nervoso de verdade. Por isso que ele transmitia essa verdade na fala dele para os telespectadores e por isso que ele tinha essa conexão tão profunda com a audiência dele. E aí você junta com essa questão de que ele falou que ia demitir todo mundo, você vê que a narrativa de um possível crime existe. Né? Vamos continuar assistindo para ver o que eles conseguiram levantar. Deixou ele estressado. Sim. Provavelmente ele confiou em pessoas, provavelmente pessoas até indicadas, talvez, já por ele não ter histórico político, né? Sim. E essas pessoas devem ter pego a verba do gabinete e ter... Exato. Mas, cara, a gente já falou isso aqui antes, mas sempre quando a gente tem política no meio, as coisas nunca são tão simples assim, né? Uma vez que temos algumas evidências, inclusive denúncias oficiais de que, na verdade, o Clodovil foi assassinado mentira. por uma pessoa próxima a ele. Então aquele lance todo que tem dele ter sido encontrado morto por ele, não é bem por aí. Calma, vamos chegar lá. Olha isso, presta atenção agora. A cozinheira foi uma das últimas pessoas a falar com Clodovil. A última conversa que tiveram foi no domingo, onde decidiram qual seria o cardápio do jantar que seria realizado na terça para o então presidente da Câmara, Michel Temer. O prato principal seria vitelo e a sobremesa, marrom glacê. Nunca comi marrom glacê. O que é marrom glacê? Doce de batata doce. É cobertura. Vitelo é novilho, boi jovem, assim, né? Sim. Mas marrom glacê não sei o que é. Não sabe, Boris, também? Boris, e aí?
Ah, ô meu. Ah, isso aí é brincando. Bah, ô, Vendi boy. em latinha, que nem Essa goiabada e bem- marmelada. certamente Marrom a gente glacê que era não mais sabe, tu gostoso. inventa qualquer coisa e a gente vai comprar. A gente faz dois são ignorantes mesmo. Porque eu falar, eles, como eles não sabem. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas da manhã do dia 17 de março de 2009, Olha isso. o marido da cozinheira, que também era funcionário da casa, entrou no quarto de Clodovil para levar a cachorrinha Castanhola para tomar um remédio. Quando abriu a porta, viu a cena. Clodovil estava caído no chão, com uma marca na testa, vomitado e desacordado. Para Renata, a queda não seria o suficiente para causar a marca na testa e os sangramentos. A cama não era alta e o tapete onde o Clodovil caiu era muito espesso. Tem fotos ali do local mesmo, no dia do crime, que mostram umas manchas de sangue no chão ali. Sim. Aí não sei se foi do dia, foi outras manchas de sangue, mas tinha mancha de sangue de fato ali. É, porque convenhamos que tu cair da cama, mesmo que tu, sei lá, se vire e caia de cabeça no chão. Ah, não. Mas tem outra coisa que ela falou que também, a cama dele era bem baixa. Eu já vi as fotos do quarto lá. A cama era bem baixa e o tapete que ele tinha do lado da cama era dessa grossura, Era assim, alto. maciozão, assim. Sim. Botava a mão e afundava, assim. Então é impossível ele ter tido um AVC, caído da cama e batido a cabeça. Isso. Impossível. É. Então... Nem ele batendo a cama, sei lá, num criado mudo do lado, faria tanto. Porque até ia dar uma amortecida, né? Porque ele ia girar e Pois é. bate, não caía nem de frente, talvez, sei lá. Sim. Até hoje não acredita que a morte tenha sido causada por um AVC, como consta no atestado de óbito. Para mim, ele foi agredido, afirma Renata. Cara, é curioso que essa empregada dele aí, que trabalhou na Pausa casa pra por mim. E aí vem o segundo problema de você ser uma pessoa solitária, sem gente que te ame de verdade, sem filhos, sem marido, no caso dele, ou sem esposa, no caso de quem for hétero. Ninguém vai brigar para descobrir. Ele era um alvo muito vulnerável. Né? Tinha muito mais inimigos na mídia do que amigos. Esse é o ponto. A gente não pode ser sozinho na vida. Se você quer ser combativo, eu trouxe até um trecho de uma fala sobre o bambu, né? Se você se sente vulnerável, você tem que se cercar de pessoas iguais a você para que você perca essa vulnerabilidade, para você ter força. Né? E no caso dele faltou essa estratégia e ele foi entrar num meio muito inóspito, né? Muito inóspito, e continuou sendo do jeito que ele era. Isso foi o mérito e isso foi a dor do Clodovil. Vamos seguir. anos, 6, se não me engano. Ela conheceu o Clodovil em Ubatuba mesmo, pedindo autógrafo para ele quando ela era criança. Então, em 1980, ela e a mãe dela pediram autógrafo para o Clodovil. Aí, muitos anos depois, em 2004, quando ela tinha aí já mais idade, ela viu um anúncio no jornal de Ubatuba lá, preciso de ajudante na casa, cozinheira e tal. Uma vaga de trabalho na região. Faxineira 3 vezes por semana. Sim. O salário era de 400 por mês, pouco, né? Foi em 2004? Mas é pouco. Aí, cara, ela conversava bastante com o Clodovil, acho que caiu nas graças dele lá, realmente gostou da mulher bastante. E ele ensinou ela a cozinhar, por isso que ela se tornou cozinheira. Depois ela não sabia cozinhar, mas ele foi lá e ficaram testando receitas juntos e que legal. tiveram uma relação bem próxima. Sim, né? sim. Então acho que o que ela fala, assim, tem um fundo de verdade. Peso muito grande. Por ela ser tão próxima. Tem um peso. Ela gostava dele, né? Próprio. Isso. Havia mais uma pessoa na casa naquela noite. A cozinheira afirma ter visto uma pessoa saindo do quarto de Clodovil às 4 horas da manhã e que há chances dessa pessoa ter sido a responsável pelos ferimentos do estilista. A cozinheira diz ainda que o motivo que poderia ter levado ao assassinato de Clodovil foi o fato dele ter descoberto que seus assessores estavam desviando as verbas do seu gabinete e que pretendia demitir todos e denunciar o esquema. Então esse negócio dos esquemas aí que ele descobriu do gabinete dele, Cara, que ele ia denunciar, que tinha deixado ele muito estressado. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Em 2007 era muito jovem, o Brasil não era polarizado do jeito que é não, tá? A gente não tinha tanta psicose, que nem hoje o caso da Marielle, do Adélio. Quando aconteceu a morte do Clodovil, eu não me lembro de ter tido uma comoção em cima disso, não teve nada. Então é muito mais grave o caso Clodovil, para se entender, na minha visão, do que o caso Marielle, sem querer desrespeitar aqui não. A gente tá falando de morte do mesmo jeito. Uma foi assassinada no meio da rua.
ao que tudo indica aqui, né, jornalisticamente eu tenho que me blindar para não passar uma ideia errada para vocês, mas ao que tudo indica, a opinião da pessoa que mora na casa com ele, que tinha um carinho por ele, traz essa informação de que ele recebe uma visita e no outro dia é encontrado morto com um AVC. O Clodovil já tinha tido outros AVCs, mas AVC, para quem já teve parente que teve AVC, não dá hematoma, não dá galo. Não dá galo, o AVC é um acidente vascular cerebral, rompe uma arterinha lá dentro, morre, a pessoa fica intacta. Isso está muito mal explicado. E aí é o que eu falo. O Clodovil ele tinha muito mais inimigos do que amigos. E se teve uma pessoa que teve a pachorra de entrar na casa dele e ter cometido o assassinato, você imagina a pachorra que não teriam para impedir que a investigação fosse feita. O assessor decidiu se ia fazer os exames nele ou não. Não é o que eu estou falando, não tinha um filho, não tinha uma esposa, não tinha um marido no caso dele. Para falar, não, eu quero saber a verdade. Não teve esse clamor, essa revolta, essa sede de saber o que aconteceu ali. E olha, eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que eu não desacredito, é da palavra das pessoas humildes que nos cercam. E essa mulher não está mentindo. Você vê no semblante dela, quem conhece um pouquinho de programação neurolinguística, está vendo muita verdade no que ela fala ali para o apresentador Geraldo Luiz. Essa mulher não está mentindo. Essa mulher conhecia a casa, a pessoa que entrou ali talvez teve até um confronto corporal antes, por isso as coisas fora do lugar. Talvez uma tentativa de envenenamento, porque vômito. Ou às vezes com a dor da pancada, a gente sabe que quando a dor é extrema a pessoa vomita. Talvez deram uma bela de uma cacetada na cabeça. E como eles falaram, a câmera baixa para cair, meter a cabeça no chão, e a pessoa sem reflexo poderia meter a cabeça direto no chão. Mas ao ponto de se ensanguentar e morrer, e a própria médica falar que não teria sido um AVC, sim um traumatismo craniano, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí. E tal. Isso pode ter causado AVC, mas também como pode ter sido motivo para os funcionários quererem a morte do Clodovil. Sim. Pode ter sido. Talvez. Talvez. Quem sabe? Só que, cara, tem mais uma pessoa, uma celebridade, que denunciou que o Clodovil ele poderia, na verdade, ter sido morto e não sofrido um AVC. Ronaldo Esper. Né? Que foi ninguém nada menos que um amigo pessoal. Inimigo do Clodovil, chamado Ronaldo Esper. Outra pessoa próxima de Clodovil que afirma que ele foi assassinado foi o também estilista Ronaldo Esper. Você deu uma notícia, César, que você não percebeu. Sim. A redução do número de componentes do Congresso. Você sabe de quem era esse projeto? Não. Do Clodovil. E você sabe por que o Clodovil foi assassinado? Por causa desse projeto. Ele foi assassinado? Aí fica provado que nós, costureiros, não somos apenas futilidade. Agora vão levar o louro da vitória, depois que mataram o homem, com essa história aí, com a redução. Esse projeto era do Clodovil, e por esse negócio ele foi sacrificado. Olha, e por falar em Clodovil, eu tenho certeza que ele adoraria ter feito esse vestido que a gente vai mostrar agora da Beyoncé. Você vê? Após a polêmica, jornalistas entraram em contato com o estilista. Não, isso é muito emblemático, cara. Você vê, né? O que era o temor da televisão vendida no passado. O governo no poder nessa ocasião era o governo esquerdo, que sustentava os veículos de comunicação. Então, quando vai o Ronaldo Esper ali, que era também um cara bem desbocado como o Clodovil, no sentido de desbocado de falar o que pensa mesmo, vamos falar aqui do vestido e tarari, tarará, sabe, mudando de assunto. Cara, ele fez uma denúncia em rede nacional, TV aberta. O César Filho faz aquela cara de tipo, nossa, que papo de louco. Foi isso que aconteceu com o Clodovil. Por isso que não investigaram a morte do homem. Por isso que não investigaram. Muito mais do que qualquer acidente de avião. Isso aqui tá descaradamente muito mais suspeito. Que explicou o que disse ao vivo no programa. Esper afirmou que Clodovil era muito inteligente e que os outros deputados não estavam aceitando uma bicha inteligente. E que seu projeto para a redução do número de congressistas estava incomodando muita gente. E por isso, resolveram assassinar Clodovil e enterrar o projeto. Esper afirmou que um derrame cerebral sai sangue, mas não afunda o crânio. A cena do crime foi toda modificada. A empregada sabe, todo mundo sabe.
Cadê o dinheiro do Clodovil? A empregada do Clodovil é testemunha que o corpo foi removido e trazido de volta, que o boletim de ocorrência tinha sumido. Ainda no final da conversa, concluiu que há várias versões para a morte do Clodovil. Eu aceito a versão de um garoto de programa que foi usado por um político para matar ele. Eu acho que muita gente que me encontra na rua falou, Ronaldo, eu nunca pensei. Depois que você falou, eu comecei a pensar. Nunca pensei, Você realmente. nunca pensou? Nunca pensei. Porque ele vivia com problema de pressão alta, a AVC era uma possibilidade mesmo, né? Ter um AVC, Mas cair da escuta- cama, bater a cabeça, eu perdi minha sogra dessa Mas maneira. a sua sogra estava sabe? numa cama de 40 centímetros, com Não um sei, carpete de essa 20, cama normal. de 20 de não sei, altura. não, carpete de 20 não tinha, Carpete de com 20 de altura, certeza. 40, tudo macio, como o Clodovil gostava. 40 centímetros E afundamento dá o quê? craniano. Dá o quê, Ronaldo? Isso aqui é a altura desse sofá, mais ou menos? 40 acho que é isso, mas fora o tapete, Fora né? o tapete. Tem quer mais dizer, uma coisa. Não tinha E como... afundamento craniano? Isso consta no atestado, é isso? É o que consta, não parece, né? Agora, com afundamento craniano, Em outra oportunidade, o estilista afirma ter recebido uma ligação que o fez temer por sua vida. Ronaldo Esper já havia anunciado em seu canal no YouTube que faria uma participação especial em um filme sobre a morte de Clodovil. Mas em uma live no dia 22 de maio, revelou que recebeu um telefonema que o fez desistir do projeto. Recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso. Não vou, não. Aí tem máfia. A máfia do mal. Numa dessas ele só ficou com medo de processo e meteu esse louco aí. É. Digamos que o Ronaldo desculpa, Esper... Digamos que o Ronaldo Esper ele é um cara que busca holofotes, talvez. É, exatamente. Mas ele trouxe uma informação aqui que eu não sei se a gente tem aí, se é verdade ou não, de que, de fato, um AVC pode sair sangue, mas não afunda o crânio. Exato. Né? E ele cair um tombo da cama, eu acho que também não afundaria. A morte do Clodovil ela é mal explicada mesmo, porque a gente não tem autópsia, eu não conheço autópsia pelo menos. Sim. Existe esse afundamento no crânio aí que foi relatado pela empregada e pelo marido dela lá que assistiram, pegaram ele, né? Sim. Na manhã aquela. E realmente não se justifica, cara. Um hematoma na testa. Eu acho bem pouco provável. Ela Um disse que tombo tem da marcas cama- no braço também dele, assim, como se alguém estivesse segurando Visita ele e corporal. tal. É, a questão ele até trouxe a questão do garoto de programa e tal. Sim. Talvez o garoto de programa tenha batido na cabeça dele. O garoto de programa estava envolvido em alguma coisa, foi contratado. Não, tá aí tudo bem, podemos, mas tipo, realmente um tombo da cama... Não. Não, complicado, né? Tá. Aí, cara, tem dois vídeos aqui que é um dos biógrafos do Clodovil, que ele fala dessas ameaças que ele estava sofrendo, que ele realmente estava sofrendo ameaças, que tinha pessoas que estavam mexendo nos remédios dele para mudar, fazer ele dormir durante o dia e ficar acordado de noite. Então o biógrafo ele não descarta o assassinato, sim, mas não descarta o AVC também. Sim. Então podem ter tentado matar o Clodovil e essas tentativas podem ter causado AVC. É isso que ele fala. Sim. Que coisa, hein, gente? Em 17 de março de 2009, morria Clodovil Hernandes. Não teve filhos e não nomeou herdeiros para sua herança. Em seu testamento, o estilista, apresentador e deputado federal propôs a criação da Fundação Isabel Hernandes, em homenagem à sua mãe, que teria como sede a mansão de Clodovil em Ubatuba. Dentro da casa, haveria um orfanato que abrigaria apenas meninas, onde elas receberiam comida, abrigo e seriam capacitadas para o mercado de trabalho. Mas por dificuldades financeiras e judiciais, o sonho de Clodovil não foi realizado. O processo de inventário continuou em andamento devido à alegação de um dos funcionários da casa, que afirma que tinha uma união estável com Clodovil. Construído em um local privilegiado em cima de um morro, o imóvel de quase 5.000 metros quadrados era exótico como seu dono. 12 banheiros, piscina, hidromassagem, sauna, lago, capela, além de um vaso sanitário ao ar livre com vista para o mar e passagens secretas. Palco de festas requintadas. 12 anos depois da morte de Clodovil, a mansão se encontra abandonada e tomada pelo matagal. Clodovil chegou a viver no local com 6 empregados, um mordomo, uma arrumadeira, 2 jardineiros, um segurança e uma pessoa que cuidava dos 14 cachorros da raça Pug.
14. 14 pugs. Uma falda não, um pug? Não, uma falda é um bulldog francês. E eu já não aguento, imagina 14. Após a morte de Clodovil, a mansão nunca mais foi habitada. As deteriorações e infiltrações afastaram possíveis interessados. Estimado em 1,5 milhão de reais, o imóvel já desvalorizou mais de 40%. Não houve compradores nos 2 primeiros leilões, e em 2019, a casa foi arrematada por R$ 750 mil. Mas o comprador desistiu e pediu na justiça o dinheiro de volta. A advogada de Clodovil, Maria Hebe Queiroz, comentou sobre o seu testamento e sua intenção de criar a Casa Clô. Em entrevista, a advogada disse que Clodovil não deixou nenhum bem e passava por dificuldades financeiras. Seu salário era reduzido pela metade em função de pagamentos de empréstimo consignado em folha, e que, após feitos os cálculos, ele havia deixado mais dívidas do que bens. Ele não tinha nada. O Clodovil gastava muito. Ele dizia que não tinha juízo. Ele sempre foi descontrolado. Se ele não tivesse ficado doente, talvez já tivesse criado a instituição, disse Maria Hebe. A advogada afirmou que conhecia Clodovil desde 2004 e que ele não tinha contato com nenhum parente. Em 27 de março de 2009, 10 dias depois da sua morte, 3 de seus projetos foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça em sua homenagem. A obrigatoriedade das escolas divulgarem a lista de material escolar 45 dias antes da data final para a matrícula, a criação do Dia da Mãe Adotiva, uma homenagem à sua mãe adotiva Isabel Hernandes, e a obrigatoriedade da menção dos nomes dos dubladores nos créditos das obras audiovisuais dos quais eles tenham participado. Pegaram os projetos no saquinho dele e aprovaram para dizer. Caso, humildemente, com uma família muito pobre, a obedecer à família e saber a importância que a família tem na casa. É evidente que se eu quisesse ter constituído uma família, eu teria constituído, mas eu nunca enganaria uma mulher, porque depois eu me dei conta de que eu veio ao mundo para enfrentar a mulher. Essa é a minha missão e foi por isso que eu me tornei vitorioso. Porque eu descobri mais tarde que a mulher é a representação máxima de Deus no mundo, porque ela simboliza a beleza. Não há como contrariar isso. Mesmo porque vocês estão aplaudindo a mãe de vocês. Porque nenhum de nós teria nascido se não houver a mãe. Então, eu não sei porque esta luta para provar o quê, se nós somos filhos de heterossexuais. Eu não pedi para ser nada. Eu não permito esse assunto comigo, porque esse assunto nenhum ser humano tem o direito de falar comigo. E se puser o dedo no meu nariz, eu mordo o dedo. Todo mundo já sabe disso. Porque esse assunto eu estou guardando para Deus, porque Ele me explicará com certeza. Agora, como explicou para Leonardo da Vinci, para Garcia Lorca, para Gorivido, para Santos Dumont, para toda essa gente que, embora com uma preferência sexual, foram gênios no mundo, mas que não sabiam que isso acontecia. Agora, nós temos uma pretensa liberdade que nos permite falar diante de todo mundo, mas isso não é liberdade, está se transformando em libertinagem. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela, e as pessoas pensam que eu sou contra. Não, é que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu aprendi a ser assim. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Bom, tá aí então o caso do Clodovil Hernandes. 2 teorias: ou ele sofreu um AVC aí devido pelas perseguições que ele havia sofrido, da descoberta que estavam roubando ele e o gabinete dele, desviando dinheiro. Ele já tinha problemas de saúde, já tinha sofrido um AVC anteriormente. Sim. Então tudo isso pode ter ajudado a ter mais um AVC que dessa vez foi fatal. Pode. Ou segundo o biógrafo dele e a própria cozinheira que trabalhava com ele pode ter sido assassinado, né, por uma pessoa que estava se relacionando com ele na noite anterior, que saiu da casa às 4 da manhã. Quando ela chegou lá, ela viu uma marca, um hematoma na cabeça, sangramento, coisa que não é comum no AVC, né? Sangrar para fora da cabeça, assim, hematoma. Então, tem essa situação do possível assassinato. Ronaldo Esper também falou. Ronaldo Esper não deu nenhuma evidência sobre nada. Sim. Ele só falou que, pela lei, aquela de reduzir os deputados, que obviamente ia incomodar muita gente, porque, né, sabe como é que funciona a política brasileira. Isso. Mas, cara, bem interessante essa história do Clodovil. Eu nem sonhava que existia a possibilidade de ser, tipo, um assassinato. Sim. Tem alguns pontos estranhos aí, né, de fato. O fato dele ter caído da cama, e aí, vamos dizer assim, isso ter causado o AVC, caiu da cama e morreu, mas, tipo, aí, como é que justifica toda a quantidade de sangue?
o afundamento do crânio, convenhamos, tu cair da cama, pode ser a cama, talvez um beliche, acho que não dá esse problema todo. Era um tapete fofo embaixo. Sabe? Então fica estranho. Tinha uma pessoa, de fato, antes com ele na noite. Sim. Minimamente esquisito. E foi só, pelo que eu entendi, que foi só 2 anos depois, né, dele ter ganhado a eleição. Sim, ele foi eleito em 2006 e morreu em 2009. 2006, começou 2007 no mandato? Sim. Acontece no final do ano. 2007 ele começou, morreu em 2009. Dá pra dizer que ele estava incomodando muita gente com as posições políticas dele. Ele, por ser uma pessoa homossexual e ser contra todas as pautas. Exatamente. E, inclusive, ter posições reacionárias e conservadoras, em certo ponto, assim, né? Bom, qualquer uma das duas possibilidades são bem possíveis, mas há pontos a ser questionados aí, né? Tipo, pra mim, essa questão da quantidade de sangue, o crânio ter sido afundado, ele ter marcas no corpo, fica meio assim. Sim. Vai, as marcas no corpo, vamos lá, tentar aqui trazer uma explicação. Ele tava com um cara lá, um garoto de programa. O cara deixou marca nele, mas tá, tudo bem. E aí, caiu da cama, bateu a cabeça ao ponto de afundar o crânio? Uhum. Não, né? Suspeito, minimamente suspeito. Deixa eu para o público, então, decidir o que vocês acharam, se a teoria primeira ou a segunda é mais provável. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso e também deixem sugestões de casos para a gente investigar. Menos a facada do Bolsonaro. A morte da Marielle. Eu já entendi que vocês querem esse caso. A gente vai fazer um dia, mas... Morte da Marielle também? Morte da Marielle também, óbvio. Então esse não precisa pedir mais. Tá anotado. Não, não precisa mais pedir esses dois. Tá anotado. A gente sabe. Então, pessoal, na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Muito bom, muito bom. A gente deixa eles falarem, né? Mesmo porque a gente está aqui repercutindo, então respeitando o conteúdo que a gente está reagindo. Agora, uma coisa não foi dita. Quem era o homem? E esse cara tem que ser interrogado. E o que ele disse no interrogatório, se teve? A gente vai atrás dessa verdade. Eu quero saber quem é o homem que frequentou a casa, que a empregada viu por mais de 8 vezes lá. Ok, um garoto de programa, ok, mas vamos falar. O que aconteceu? Você saiu, ele já tinha caído? Você saiu do quarto porque ele caiu ou você saiu antes dele cair? Pô, o cara tem um hematoma na cabeça. Tem 15 anos que aconteceu isso. Tá em tempo de exumar, né? Dá para exumar. O crânio não cicatriza. Se tem um hematoma no crânio, isso vai confirmar. AVC nenhum explode de dentro para fora. Tá fácil, hein? É só querer, né? O que você acha? Deixa aí para mim no seu comentário. Deixa a sua indicação também, faça como eles pediram aí. Indique os casos, menos a facada, menos a Marielle, que a gente já tá por dentro dos dois. A Marielle praticamente resolvida, a questão do Rony Lessa. E o caso do Bolsonaro a gente vai estar sempre em cima, tá bom? Faça como os nossos governantes, pense apenas em você, se estamos aqui por você. Esteja aí por nós.